Olá pessoal, graça e paz, tudo bem? Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida nesse dia. Hoje, no nosso momento de café com provérbios, nós vamos meditar no capítulo de número 10, que é um capítulo muito completo, muito recheado, onde Salomão ele faz um contraste com o justo e o perverso. O título é exatamente esse, o justo em contraste com o perverso. E a gente poderia dizer que é o ímpio versus o justo, porque ele vai fazer o tempo inteiro um contraste, um paralelo de um comportamento de uma pessoa justa, de um comportamento de uma pessoa perversa ou ímpia, que quer dizer a mesma coisa. Então eu não vou ler um versículo específico, ponto a ponto, porque é um aglomerado de um capítulo inteiro, onde traz lições preciosíssimas para as nossas vidas, para nos levar a refletir. E enquanto eu meditava sobre isso, algo que ficou muito latente foi que essas duas naturezas estão dentro de nós. A natureza justa e a natureza ímpia. Por quê? Porque está falando da natureza de Cristo versus a natureza de Adão. E nós somos resultados dessas duas naturezas. É a famosa guerra, carne versus espírito. Alma versus espírito. Então, o tempo inteiro nós vamos ver essa guerra do ímpio contra o justo versus o justo, esse contraste, esse paralelo. E essas duas naturezas estão dentro de nós. A natureza do justo e a natureza ímpia. Quem nós estamos alimentando é que vai fazer toda a diferença. Quem nós estamos deixando sobressair é que vai fazer a diferença na nossa vida, na nossa conduta diária, no nosso dia a dia, nos nossos desafios no trabalho, dentro de casa. Qual é a natureza que mais tem gritado? Quem que nós estamos deixando vir para fora? O Cristo que há em nós ou o Adão que ainda há em nós? Então essa natureza perversa contra a natureza justa. Mas o que é ser justo? Ser justo não é ter ausência total de erros nem de pecado. Ser justo é ter sido justificado por Cristo. É ter aceitado o sangue de Jesus para a remissão dos pecados. É ter confessado Cristo como Senhor e Salvador, reconhecendo que precisamos de um Salvador. E então, por causa da cruz, nós fomos justificados. Então, isso é importante nós nos atentarmos. E o que é ser perverso ou ser ímpio? Vamos lá ao significado. É ser culpado, condenado. Então, uma pessoa ímpia, uma pessoa perversa é uma pessoa culpada, é uma pessoa condenada. Mas por quê? Na raiz hebraica diz assim: é como se dissesse que um homem ímpio, por causa da confusão, ele é ímpio por causa de uma confusão interna não resolvida. Então, por que ele é ímpio? Por causa de uma confusão interna não resolvida. Isso é muito forte. Nós prestarmos atenção que quando a Bíblia fala sobre este homem ímpio, esta pessoa ímpia, essa pessoa perversa, está falando que é uma pessoa que tem uma confusão interna que não foi resolvida. E isso faz com que ela tenha escolhas de perversidade, escolhas más, escolhas. Então, assim, ela é consciente de cada escolha que faz e escolhe andar por esse caminho de perversidade, de impiedade. E aqui continua: a pessoa faz escolhas diárias de pecado e injustiça, que corrompe o coração de tal modo que se torna cruel. Olha como isso é forte. A pessoa faz escolhas diárias de andar em pecado e injustiça. É consciente, não é inconsciente. É consciente, ela sabe que aquilo é mal. Sabe que crime é crime. Sabe que pecado é pecado. Sabe que injustiça é injustiça. Mas ela vai fazendo essas escolhas.
vai fazendo essas escolhas e cada vez mais vai se sujando, até chegar ao ponto do coração estar tão enrijecido, tão endurecido por conta do pecado, que essa pessoa se torna cruel, uma pessoa má. Porque Jesus fala, né, que uma pessoa boa do seu bom tesouro vai encontrar coisas boas, mas uma pessoa má do seu mau tesouro vai encontrar coisas más. Então existe pessoas más, de uma natureza má. Todos nós, sem Cristo, somos ímpios, somos pecadores condenados. Mas existem pessoas que mesmo tendo um contato com a palavra, tendo um contato com o evangelho, esta pessoa continua escolhendo o caminho da perversidade e ela encontra alegria na injustiça. Ela se alegra com a impiedade, com o pecado. Isso é muito grave, isso é muito sério. Essa pessoa se torna de fato e verdade uma pessoa cruel, aonde o pecado corrompeu esse coração de tal maneira que esse coração está tão endurecido, que só um milagre sobrenatural para esse coração ser acessado. É uma pessoa que quando Deus vem visitar, ele não encontra lugar de arrependimento nessa pessoa. Isso é muito forte. Que eu e você possamos dar lugar ao arrependimento. Porque se nós entendermos que essa natureza perversa e justa está dentro de nós, que a natureza perversa está falando do Adão caído dentro de nós, mas se ainda assim, ao termos essa consciência, andarmos pelo caminho de arrependimento, há esperança, porque o verdadeiro arrependimento apaga as nossas transgressões. O verdadeiro arrependimento gera frutos. Então, quando verdadeiramente nos arrependemos da impiedade, da perversidade, dos caminhos de injustiça que trilhamos, nós começamos a dar frutos de arrependimento. Então, se outrora mentíamos, não mentíamos mais. Se andávamos em injustiça, agora nós praticamos a justiça. Se andávamos em pecado, agora nós praticamos as santidades. Escolhemos nos santificar, porque o verdadeiro arrependimento gera fruto. Então, essas naturezas estão dentro de nós. A natureza perversa e a natureza justa. Quem estamos alimentando é que vai dar o peso sobre essa balança. Tem pessoas que estão morrendo de uma inanição espiritual, porque só querem alimentar a sua natureza justa, só querem alimentar o Cristo dentro de si nos domingos. É os famosos crentes domingueiros que querem comer um alimento espiritual apenas uma vez na semana. Como deixar que essa natureza seja fortificada e prevaleça sobre o Adão que é dentro de nós, se não alimentarmos o Cristo? Se queremos comer alimentos espirituais só uma vez na semana. Tem pessoas que estão morrendo de inanição por falta de alimento. O estômago está diminuindo, o estômago espiritual. A pessoa não aguenta nem um culto de 2 horas, fica lá reclamando, murmurando no celular, porque está sofrendo de uma inanição espiritual, porque não se alimenta da palavra, porque não se alimenta do Cristo. Porque esta palavra precisa ser o pão que nos sustenta. Essa que é a verdadeira, o verdadeiro alimento, o verdadeiro pão, a verdadeira comida que vai nos sustentar para fortalecer a nossa natureza de Cristo. Cristo precisa reinar em nós, mas para isso precisamos comer dele. Comer do pão da vida e parar de comer do pão da morte, parar de comer na mesa de Satanás, do banquete deste século e começar a comer do banquete de Cristo, do banquete espiritual, o pão da vida. E Salomão vai fazendo um contraste todo o tempo e ele fala assim no verso 11: a boca do justo é um manancial de vida, mas a boca dos perversos mora a violência. Na boca do justo tem manancial de vida, flui vida, mas na boca da pessoa perversa é só violência, agressividade. São pessoas agressivas no falar por causa da perversidade que há no interior. Amados, em nome de Jesus,
Quantas vezes nós estamos com a nossa boca cheia de violência, cheia de agressividade. Nós até temos um coração temente, nós até acreditamos que somos justos, mas quando vem os dias maus, quando vem as dificuldades, as nossas reações são reações de violência, são reações de agressividade, são reações perversas. Em nome de Jesus, o que tem saído da nossa boca? Qual tem sido a nossa conduta quando acordamos de manhã? Quem nós alimentamos? Quem senta na mesa para tomar o café? É o Cristo ou é o Adão? Porque tem dia que nós estamos mais na terra do que no céu. Sim, nós somos carne também. Somos corpo, alma e espírito. Na verdade, nós somos um espírito que mora num corpo e tem uma alma. Esta é a verdade. Quem nós somos de verdade é espírito. Então, nós estamos nessa guerra, o terreno versus o celestial. Nós estamos nessa guerra, o Adão versus o Cristo, o carnal versus o espiritual. Quem nós vamos alimentar? Vai vencer essa batalha, em nome de Jesus. Que seja uma manhã de reflexão, uma manhã de, em nome de Jesus, mudarmos essa história e nos alimentarmos 7 dias na semana do Cristo, entrando no nosso quarto e comendo da palavra, praticando Mateus 6:6, de entrar no quarto e fechar a porta e falar com o Pai em secreto. Esse é o verdadeiro alimento que vai nos ajudar a fortalecer o homem espiritual que há dentro de nós. Porque se os nossos tempos de oração não sair coisa nossa para entrar algo de Deus, então nós não estamos orando como convém, como é o certo. Se as nossas orações só tem petição e nós não conseguimos receber nada dele, tem algo errado. Porque cada encontro com Cristo precisa ser tirado algo nosso e acrescentado algo dele. Esse é o mistério da intimidade. É a troca, é nos tornarmos um. Em nome de Jesus. Que este homem perverso, que quer fluir, que quer sair de dentro de nós, venha morrer. Que verdadeiramente possamos todas as manhãs fortalecer o Cristo e mortificar o Adão. Que possamos deixar o Cristo ressurgir de dentro de nós, nos nossos lares, nas nossas empresas, aonde nós pisarmos, o Cristo prevaleça e o Adão seja mortificado em nome de Jesus. Que quando Deus vier nos visitar, Ele encontre em nós lugar de arrependimento. Quando nós nos examinarmos, como o apóstolo Paulo nos orienta, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não é um autoexame para condenação, para se sentir inferior, não. É um autoexame para reconhecer que somos miseráveis, que somos impiedosos, que somos perversos e necessitamos de um Salvador, que necessitamos comer dele, beber dele. Isso é a ceia. Por isso que precisamos ceiar, porque é a ceia que comemos dele, que temos parte com ele e algo dele é transferido para nós. Em nome de Jesus, precisamos sentar na mesa de Cristo e comer e beber do verdadeiro alimento, porque precisamos reconhecer que somos perversos, impiedosos e maus e precisamos que Ele reine sobre nós. E cada etapa da nossa vida, cada ciclo novo que Deus abrir na nossa vida, na nossa jornada, o Senhor vai nos fazer experimentar um lugar de trevas dentro de nós. Como assim? Cada vez que o Senhor quer subir o meu nível e o seu nível com Ele, Ele vai nos fazer descobrir áreas de perversidades dentro de nós. Ele vai nos fazer ter consciência de uma natureza ímpia que ainda está dentro de nós em determinadas áreas, com determinadas atitudes. Ele vai nos fazer enxergar uma linhagem de perversidade. Ele vai nos fazer olhar para os nossos ascendentes, ele vai nos fazer olhar para a nossa linhagem e nos fazer detectar espíritos malignos que têm dominado, condutas que têm dominado toda uma geração. Todas as vezes que o Senhor quer aumentar o nosso nível de autoridade, Ele vai também aumentar o nosso nível de guerra. E nós vamos descobrir áreas de perversidade que nós nem imaginávamos.
Mas não é para nos desesperarmos, é para nos fortalecermos em buscar arrependimento, cura e transformação. Zaqueu foi um homem que entendeu sobre isso. Quando ele teve um encontro com Cristo, foi algo tão impactante, foi algo tão sobrenatural, que aquele homem fala: mestre, eu vou restituir 4 vezes quem eu defraudei. Isso é uma consciência de arrependimento e de remissão. O Senhor quer que tenhamos uma consciência de remissão. Ele entendeu no encontro com Cristo que ele andou, ele trilhou caminhos de perversidade, de impiedade, e ele deixou no caminho pessoas defraudadas, machucadas, traídas, e ele entendeu que ele precisava fazer algo. E é isso que o Senhor está falando. Nós precisamos fazer algo. Muitos de nós caímos no erro de que sou eu e Deus, é daqui pra frente. O que importa é a minha vida com Deus. Deus é que conhece meu coração. E sim, tudo isso é uma grande verdade. Deus apagou nosso passado, Ele perdoou todos os nossos pecados, Ele nos fez uma nova criatura. Sim, isso tudo é verdade. Mas não basta estar tudo bem aqui, no vertical. Nós também precisamos alinhar, nós também precisamos redimir aqui no nível horizontal uns com os outros. Se você entende e reconhece que você trilhou caminhos de perversidade, que por onde você passou você deixou rastros de traição, de machucaduras, de defraudação, volta lá e conserta. Jesus fala assim: olha, se você for trazer uma oferta e você lembrar que o teu irmão tem algo contra ti, deixa a oferta e vai lá se consertar com ele. Depois você volta e faz o que tem que fazer, mas conserta. Você vê que ele não fala apenas de você perdoar, porque isso também é um mandamento. Mateus 6 ele também fala assim: você perdoar, então você será perdoado. Então não é só você perdoar, mas você também e pedir perdão, e consertar, e restituir quem você defraudou. Se essa é a sua realidade, se você ouvindo, o Senhor está trazendo à memória algum acontecimento, ora ao Senhor, peça direção a Ele, para você saber como fazer, e faça, meu irmão, faça. Volte pelo caminho que você deixou rastros de impiedade, volta para deixar uma memória abençoada. Aqui no verso 7 fala assim: a memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos cai em podridão. A memória do justo é abençoada. Qual é a memória que nós estamos deixando? Qual o legado que estamos deixando? Qual é a história que nós estamos deixando? Por onde passamos? O que nós deixamos? Marcas de justiça ou rastros de impiedade? O que nós estamos deixando? Por onde nós passamos? Em nome de Jesus, que seja um tempo de nós redimirmos o nosso passado, de nós aplainarmos os nossos caminhos, para verdadeiramente irmos pelo destino profético que o Senhor tem para nós. Muitas pessoas estão patinando na sua vida em diversas áreas, porque tem coisas inacabadas lá atrás. Você não vai conseguir viver 100% e fluir naquilo que o Senhor tem para você se você não consertar algumas coisas. Então conserte. Se você deixou algo para trás, se você deixou rastros de perversidade, se arrependa, se conserte com Deus e depois, se necessário, se conserte com as pessoas. Então você vai poder voltar e entregar ao Senhor a sua oferta e viver o seu destino em Deus. Amém? Esta é a palavra para hoje. É essa a mensagem que o Senhor traz para nós o tempo inteiro. Adão e Cristo estão gritando dentro de nós, a carne e o espírito, a nossa natureza carnal e espiritual militando o tempo inteiro. Quem nós vamos alimentar? Quem nós vamos deixar sobressair? Aonde nós passamos, nós deixamos marcas de Cristo ou marcas de Adão? Marcas de justiça ou de perversidade?
Que você possa refletir, que eu possa refletir. E em nome de Jesus, quando o Senhor vier nos visitar, que Ele encontre em mim e você um lugar de arrependimento para mudar a nossa linhagem, para mudar a nossa história, para nos dar um futuro aplainado, sem nada que nos envergonhe, que possamos declarar como Cristo declarou: Satanás passou por mim, mas não há nada dele em mim. Que possamos declarar que não há nada do inimigo em nós. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Tenha um dia abençoado, em nome de Jesus.